Olá a todos, primeiramente quero pedir a vocês que se inscrevam no canal e deixem seu like, comente aqui embaixo, que isso ajuda muito a gente a crescer, certo? Bom, o assunto da vez agora são as medidas tomadas pelo ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, com relação a crianças cantarem o hino nacional nas escolas. Bom, para mim já ficou bem claro que a grande mídia está contra o governo. Ela tem a ideia de enfraquecê-lo, de modo que sugere um desgaste e atinja diretamente o mandato do presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, Globo News, Folha de São Paulo, entre outros, já estão com descrédito total. Quem ainda baseia suas opiniões nesses canais de comunicação pode esquecer, vai ficar para trás, o bonde vai passar. Agora, tem outros veículos de comunicação em que existem alguns jornalistas sérios, mas também existem aqueles jornalistas que têm algumas atitudes que podemos dizer são um pouco duvidosas, né? Por exemplo, hoje mesmo vi uma chamada em que o professor Marco Antônio Villa faz sérias acusações, diversas críticas ao ministro Ricardo Vélez Rodrigues e chega ao ponto de pedir, exigir a sua demissão ao vivo, né? Nos microfones da Jovem Pan. Mas a gente tem que fazer uma análise do que já aconteceu até aqui, né? E ver se esse tipo de comentário ele é realmente imparcial, se ele está realmente desprovido de sentimento ou qualquer outro tipo de interesse. Primeiro que eu sempre fiquei atento à técnica de fala do professor, desde quando ele começou a comentar no Jornal da Cultura. Não sei se comenta ainda, né? Eu não assisto. Difícil assistir televisão. Mas eu nunca gostei. Ele tem uma postura que transmite a ideia de querer manipular quem está assistindo o programa. A forma, a maneira como ele fala, né? Talvez ele ache que a maioria da população é desinformada e não tem poder de raciocinar por si só. Na verdade, eu acho, sinceramente, acredito, que seja um dos principais problemas atuais da grande mídia e dos políticos, que não estão se atentando para isso, estão subestimando a população de uma forma geral, e eu acho que é por esse caminho que eles vão cair. E além disso, nos últimos meses, houve um desentendimento entre o professor Olavo de Carvalho e o professor Villa. Se você pesquisar aí no YouTube, você vai encontrar alguns vídeos em que o professor Olavo ele faz algumas críticas à forma de pensar do professor Villa. Depois disso, coincidentemente, o professor Villa parece ter levado as coisas para o lado pessoal. Ele tem perseguido arduamente, com unhas e dentes, os dois ministros indicados pelo professor Olavo. Sem falar ainda do Carlos Bolsonaro, que todos nós sabemos que foi um dos primeiros da família Bolsonaro a manter contato com o professor Olavo. E claro, o professor Villa não tem poupado suas mais duras críticas contra ele também. Vimos isso algumas semanas, né, atrás. Então, se você for parar para pensar, parece que os comentários que deveriam ser benéficos para o país, comentários que agregassem, estão carregados de rancor, e com o único intuito de enfraquecer e ridicularizar a gestão desses ministros. E unicamente para gerar satisfação pessoal ao professor Marco Antônio Villa, como se fosse uma vitória sobre o seu adversário, o professor Olavo de Carvalho. Uma situação parecida acontece com o jornalista Reinaldo Azevedo, que também foi duramente criticado pelo professor Olavo. Mas isso é assunto para um outro vídeo, uma outra situação. A gente vai comentar sobre isso mais pra frente. Tá bom. Essas duas pastas que foram indicadas pelo professor Olavo são importantíssimas no governo de um país. Relações exteriores e educação. Essa segunda acredito ser mais importante ainda, pois ela é essencial para a formação intelectual e cultural de toda uma nação. E que foi através dessa mesma pasta que o governo do PT conseguiu trazer um grande atraso pra gente, pro Brasil, manipulando ideologicamente a população. A gente colhe os resultados até hoje. A gente tem que entender uma coisa. Se você estiver na dúvida se uma medida é boa ou ruim, um dos filtros que você pode usar é ver se estão falando a mesma coisa em todos os veículos de comunicação. Se é uma coisa uníssona. Se a resposta for sim, então a probabilidade dessa medida ser uma coisa boa é bem alta. E assim você diminui bastante a possibilidade de errar. A ideia do ministro Vélez Rodrigues em realizar a execução do hino nacional nas escolas é gerar o sentimento de patriotismo nas crianças. Civismo, cidadania, que já foi perdido há muito tempo. Em outros países de primeiro mundo, como o Japão, Estados Unidos, isso já acontece
e vem acontecendo há anos. Um ponto de partida nessa jornada educacional, é um ponto de partida, onde a ideia é restabelecer a disciplina e a ordem. Sem isso, não há aprendizado. Já temos exemplos práticos nas escolas militares. Eu até vi uma reportagem esses dias, onde não se discute se o aluno irá passar no Enem, mas sim qual será a nota alcançada. Eu vi esses dias. Esses dias também vi que casos onde alunos tentaram se matricular na USP e tiveram a solicitação de matrícula proibida. Mas eu acho que isso se resolveu e eles conseguiram se matricular. Mas também é conversa por uma outra situação. Agora, você pode discutir a respeito de filmar as crianças, se seria correto ou não. Mas o ministro mesmo, ele disse que a ideia de utilização da imagem das crianças só seria possível mediante autorização documental. Isso está na lei, direito de imagem, isso já tem na lei. Normalmente, nas escolas particulares, isso já acontece. Os pais já assinam um documento de direito de imagem no começo do ano letivo, caso aquela escola queira fazer alguma filmagem institucional, coisa parecida. Os jornalistas, os políticos têm seus filhos nas escolas particulares, eles sabem disso. Além do que, eles dão entrevista e fazem entrevista, eles sabem disso aí. Então, eu acredito que a ideia que foi passada para a população foi no intuito, parece, de manipular e colocar a galera contra o governo. Então, jornalistas e comentaristas políticos, quando criticam certos tipos de medidas, muitas vezes não estão sendo parciais. Aliás, imparciais. Estão com interesses pessoais. Ou estão querendo que as pessoas continuem como massa de manobra, manipuladas, para que eles continuem nas suas posições, com seus benefícios. E o sistema continue como sempre foi. Bom, nessa semana eu vi o professor Marco Antônio Vieira fazendo várias críticas ao ministro Ernesto Araújo também, que estava ou está na fronteira da Venezuela. O professor Marco Antônio disse que ele quer a guerra a qualquer custo, né? Que ele é um servo dos americanos. Mas eu não me lembro desses comentários tão fortes assim quando o ministro era o Aloysio Nunes, ex-motorista do Marighella. Ou quando era o ministro Celso Amorim, que foi chanceler no governo do PT. Fazia conchavo com várias nações ditatoriais, com governo ditatorial. Então a gente tem que ficar esperto para não sermos levados de um lado para o outro por esse tipo de manipulação da informação. Ou retórica política. Porque essas pessoas, elas são inteligentes. E o governo, nesse momento, precisa de apoio para efetuar as mudanças. É isso que a gente está precisando agora. Apoio para efetuar as mudanças necessárias para o crescimento do país. Vamos raciocinar, galera. Vamos pensar junto. Faça seus comentários aí, se inscrevam no canal, deixe o seu like e vamos juntos nessa caminhada. Obrigado.